muito atraente, né, com enormes serventias, um número considerável de vagas, e estamos aqui para caminhar junto com você de mãos dadas em busca da sua aprovação. Bom, o nosso curso aqui, ele é direto ao ponto, vamos apontar a diferença que há entre o Código de Normas do Estado do Espírito Santo e a legislação federal, tá bom? Então, se você estudou a legislação federal, saiba que aqui será só os pontos que estão em destaques, tá bom? Vamos lá, então? Código de Normas do Estado do Espírito Santo, registro de imóveis. Ó, o sonho do pessoal é registro de imóveis. Vamos lá, deixa eu achar. Beleza, começa aqui, olha só, o Código de Normas do Foro Extrajudicial do Estado do Espírito Santo, observe que o provimento 05/2025, né, dedica ali os artigos 352 a 605, especificamente ao registro de imóveis, tá? Essa seção vai detalhar as normas gerais e os princípios, bem como os livros e sua escrituração, o processo de registro, tá? Então, vamos caminhar. Olha só, observe também que vamos começar já falando aqui do procedimento dos interinos, tá? Você vai observar que no Código de Normas do Estado do Espírito Santo, frequentemente é comum, tá? Os códigos de normas estaduais detalharem minuciosamente procedimentos internos das serventias, fluxo de trabalho, requisitos, documentos específicos que não podem estar com o mesmo nível de detalhe na legislação federal ou no Código de Normas do CNJ. Enquanto isso, temos que levar em consideração que a Lei de Registro Público e o Código Nacional do CNJ estabelecem a necessidade de qualificação registral. Por outro lado, o Código do Espírito Santo pode especificar etapas ou verificações adicionais a serem realizadas pelos registradores capixabas, tá? Vejam só um exemplo, a título de exemplo, vejam que o artigo 389, né, do Código de Normas do Estado do Espírito Santo, ele vai trazer que as exigências devem ser formuladas de uma só vez, por escrito, de maneira clara e objetiva, indicando a regra e o princípio jurídico. Você vai ver que esse núcleo duro é encontrado também na Lei 6.015. Todavia, segue assim, e que devem seguir o padrão do anexo 2. Esse padrão do anexo 2 que nos chama a atenção, tá? Um detalhe aqui para te chamar a atenção com relação à qualificação, exigência e dúvida, lá no capítulo 2 do Código de Normas do Estado do Espírito Santo, esse artigo está desatualizado. Você vai observar que ele reproduz o conteúdo do artigo 198 e 188 da Lei 6.015. E a Lei 6.015 foi alterada e fez constar que não é mais 15 dias, e sim 10 dias, tá? O prazo para que ocorra a análise do título que deu entrada, eventuais exigências a serem satisfeitas serão indicadas de uma só vez por escrito, de forma clara pelo registrador, tá? Ó, as exigências devem ser formuladas de modo individualizado, ordenado, indicando-se para cada uma delas qual o ato, documento ou providência exigida, a regra ou princípio jurídico que fundamenta a exigência, explicações complementares para dar suficiente compreensão ao usuário do serviço. Nada de novo, só trouxe aqui uma nova roupagem para o artigo 198, tá? As exigências obrigatoriamente deverão atender aos requisitos previstos no parágrafo anterior, tá bom? E se realizadas no padrão adotado pela Corregedoria Geral de Justiça, conforme anexo 2 deste Código de Normas. Detalhamento do procedimento interno. Já falamos, já abordamos esse assunto. Os prazos, olha só. Observem que a legislação federal, porque eu acabei de comentar com vocês sobre isso ali, né? Na Lei 14.382 de 2022, introduziu novos prazos para a prática do ato registral e emissão de certidões, visando maior celeridade. Tudo bem. Reduziu o prazo para 10 dias. Destaque que o prazo na Lei de 6.015 é o prazo de 10 dias úteis, tá? Agora, o Código de Normas do Espírito Santo, em seu artigo 381, diz assim, alinha-se a essa ele alinha-se a essa mudança, estabelecendo o prazo de 10 dias úteis para exame, qualificação
e devolução do título, e 5 dias úteis para registro de compras, vendas sem cláusulas especiais. É o que traz ali a Lei 6.015. No entanto, o artigo 563 estabelece prazos específicos, e aí eu te chamo a atenção, estabelece prazos específicos para o e-protocolo, como 10 dias úteis para exame, qualificação e devolução, com prorrogações em casos de múltiplos títulos ou matrículas, o que demonstra um detalhamento específico para o sistema eletrônico estadual. Bom, ó, os prazos, né, nós já abordamos aqui de forma geral, falamos da alteração legislativa. O prazo para exame, qualificação e devolução com exigência ao laboratório de registro e averbação será de 10 dias, contados a data do protocolo, salvo os casos previstos no artigo 188, parágrafo 1º, e 189 e 192 da Lei 6.015, que são as exceções ao prazo da prenotação. Tá? O parágrafo 1º traz: se não houver exigências e paga as custas e os emolumentos, deverão ser registrados ou averbados no prazo de 5 dias úteis. Tá? Compra e vendas sem cláusulas especiais é o que traz a Lei 6.015, as construções, os cancelamentos de garantias, os documentos eletrônicos apresentados por meio de sistema eletrônico dos registros públicos da SERP, né? E os títulos que ingressarem na vigência da prenotação com o cumprimento integral das exigências antes formuladas, tá? Bom, o parágrafo 2º traz aqui, né, me perdoe. O parágrafo 2º traz o prazo com relação aos imóveis inseridos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Vejam, o prazo geral máximo de 10 dias úteis para exame, qualificação e devolução do título, com exigências ou lavratura do registro ou averbação, contados na data do protocolo, também se aplicará nos casos relativos ao programa Minha Casa Minha Vida, tá? Equiparam-se as compras e vendas com cláusulas especiais, as escrituras públicas que contêm desmembramentos, unificações e fusões envolvendo imóveis rurais, tá? Parágrafo 4º, a inobservância dos prazos gerará a aplicação das penas previstas lá no artigo 32 da Lei 8.935, a Lei do Notário, nos termos estabelecidos pela Corte de Justiça do Estado do Espírito Santo. Para cada ato de registro ou averbação, fica facultado ao usuário requerer ou não certidão respectiva, tá? Ó, vamos lá. O prazo para exame e qualificação previsto no artigo 563 e devolução dos títulos, a parte com exigência ou registro será os de 10 dias úteis, contados da data em que ingressou no cartório. Parágrafo 1º. Reapresentado o título com satisfação das exigências, o registro será efetivado nos 5 dias úteis seguintes. Ó, observe o detalhe, tá? 5 dias úteis seguintes. Em razão da complexidade do título ou novidade da matéria, ou ainda da quantidade de imóveis que serão objeto de análise, por exemplo, acima de 10 imóveis, representado o título com a satisfação das exigências, o registro será efetivado no prazo de 10 dias úteis após o reingresso, tá bom? Então, você já viu que é uma diferença aqui, né? Um momento em que é 5 dias e um momento em que é 10 dias úteis, né? Bom, olha, o sistema de registro eletrônicos, tá? O registro de imóveis e centrais eletrônicas. Observe que a legislação federal, e ela traz lá na Lei 14.382, do ano de 2022, né, ali, e o CNJ normatizou as centrais eletrônicas, autorizando o funcionamento, e o Código de Normas do Espírito Santo aborda lá no título 7 do livro 5, entre os artigos 515 e 605, detalha o funcionamento da Central de Serviços Eletrônicos no Espírito Santo, tá? Incluindo a utilização de centrais registradoras de imóveis e seus diversos módulos. Diferenciação, observe aqui. A norma capixaba especifica os endereços eletrônicos para acesso aos serviços, artigo 518, e detalha o funcionamento de cada módulo, como a obrigatoriedade de atualização diária do banco de dados Light, BDL, pelos oficiais que não possuem comunicação sincronizada. Ó, atenção, já foi perguntado na prova oral do estado do Alagoas esse detalhe. O artigo 522 traz assim: determina a integração obrigatória de todos os cartórios de registro de imóveis do Espírito Santo à Central de Registradores de Imóveis. Nada novo, sabemos que é obrigatório, né?
O artigo 517-A trata da isenção de emolumentos para o Estado do Espírito Santo em caso de lei estadual de terras devolutas. Bom, olha só, o artigo 517 ensina que o oficial de registro de imóveis, a seu prudente critério e sob sua responsabilidade, poderão recepcionar documentos em forma eletrônica ou outros meios que comprovem a autoria e a integridade do arquivo,